Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas metas de leitura para 2026. No card aqui, esse vídeo eu tava falando sobre essa necessidade da gente criar metas e não cumprir elas. A gente precisa continuar, talvez nem planejar, né? Mas é sempre bom a gente ter uma organização e colocar algum tipo de meta, também porque muitas das vezes a gente não conseguiu bater aquela meta porque a gente nem se esforçou, fez alguma coisa para poder cumprir ela. Então, esse ano eu vou estar voltando com esse hábito de leitura, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre que o ano era 2019 e eu tava ali querendo voltar, querendo ler, me debruçar e eu não sabia por onde começar. Então eu ia sempre em lojas que não era tipo específica para comprar livros, não ia em livrarias, mas eu tava sempre ali comprando algum best-seller, algum livro ali sobre romance, sobre ficção científica, alguma coisa nesse sentido, para mim tá pegando gosto ali e colocando esse hábito, e foi bem bacana. Porém, eu fiquei um pouco perdido porque eu saía lendo de tudo um pouco, e eu escolhia livros por capa, pelo valor que estava mais acessível. E no final do ano de 2018 eu resolvi assinar um clube de livros, que foi a Tag Inéditos, né? Essa modalidade aí. E eu assinei, fui assinante deles por um ano, e todo mês eu recebia uma caixa ali com um livro inédito no Brasil, e foi uma experiência marcante. Viajei, li bastante coisas, também tinha uma comunidade lá, então foi bem legal. Porém, no início de 2019 veio a pandemia, e foi um momento muito difícil, né, para o nosso país. A gente perdeu várias pessoas aí pela Covid-19 e foi um ano bem difícil, assim, na solitude ali. Então eu acabei me debruçando nas leituras. Porém, a ansiedade, a agonia, a luta pela sobrevivência, né, e vendo tudo que estava acontecendo, e esse ritmo, ele foi desacelerando. No final de 2019, eu já não estava com muita vontade de ler, e eu acabei abandonando ali a leitura mesmo. Depois eu entrei na faculdade e aí eu estava sempre lendo algum livro, algum artigo, algo relacionado ali à faculdade. E foi bastante interessante também, cresci, desenvolvi, mas a leitura mesmo, de pegar o livro ali, ler, debruçar, eu abandonei. Agora, para esse ano de 2026, eu quero retornar esse hábito de leitura, e a minha meta é 10 livros para 2026. Pode ser que durante o ano eu leia muito mais que isso, porque eu vou me esforçar, vou dar o meu melhor, mas por enquanto eu coloquei 10 livros para não colocar muita pressão, porque aí eu vou ter, o ano tem 12 meses, né? E eu tenho 2 meses livre, caso aconteça alguma coisa, tem algum percalço ali, mas a gente tem 10 livros. Tá aqui, chegou. E eu tava muito ansioso para gravar esse vídeo, porém eu me segurei porque não tive a oportunidade, mas hoje eu vou estar revelando aqui para vocês. Ainda não abri, a gente vai abrir juntos. Estou muito animado. Não sei qual dessas leituras eu vou começar. E não tem um tema específico, mas tem sempre algum teor ali político, sentimental, de resistência, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei falar aqui para vocês o gênero de cada livro especificamente, porque eu não me atentei muito a isso, mas eu me atentei à escrita, o que as pessoas vão falando e tudo mais, e são livros também que eu já estava com vontade de ler. Aproveitei, né, a Black aí de novembro e fiz essas compras. Teve um desses livros que eu queria muito mesmo, de uma autora coreana. Esse livro foi o último. Eu tive uma dificuldade com a entrega, mas no final deu tudo certo. Eu consegui, e tá ele aqui. E eu vou começar por ele, tá? Esse livro tá bem embaladinho aqui. Ele... Enquanto eu vou abrindo aqui, né, eu vou falando para vocês que este livro, eu consegui ele usado, porque eu queria muito com essa capa, e eu não encontrava de jeito nenhum com essa capa. E acabou que eu consegui. Gente, que decepção! Eu estou decepcionado primeiro com a capa do livro. Eu vou colocar para vocês a capa que eu almejava ter esse livro. Porém, eu recebi aqui essa edição
Gente, na verdade eu recebi a edição que eu tanto queria. Isso é demais. Tem essa capa aqui, ó. Veio um marcador de página. E tá aqui a edição. Não sei se tá focando. O Bom Filho de Yu Jeong. Eu acho que é assim, tá? Que pronuncia, não sei ler coreano, tá? E aqui fala que certa manhã, Yoon-jin acorda com um estranho cheiro metálico e um telefonema de seu irmão perguntando se está tudo bem em casa. Yoon-jin logo se depara com um corpo deitado em uma poça de sangue, um elegante duplex onde mora com a mãe. Ele não consegue se lembrar muito da noite anterior, mas tem a leve recordação de sua mãe chamando seu nome. Ela estava pedindo ajuda ou implorando por sua vida? Assim começa a busca frenética de Jin para descobrir o que aconteceu e finalmente desvendar a verdade sobre si mesmo e sua família. Um trailer psicológico chocante. O Bom Filho explora os mistérios da mente e da memória e a violência que habita onde menos se espera. Aqui o livro tá em boas condições, né? Não tá rabiscado nem nada, porque foi uma edição usada. E é isso. Esse foi o livro que eu mais esperei. E eu não sei se ele vai ser o primeiro que eu vou ler, mas tá. Eu vou colocando aqui os livros que eu for abrindo. Vamos continuar aqui. Se você já leu esse livro, quer deixar alguma coisa, alguma observação. Nossa, muito bom. Gente, eu não abri ainda. Então tô abrindo com vocês aqui. E esse aqui é da literatura brasileira, deixa eu colocar aqui no chão, de Socorro Acioli. Essa edição é pela Companhia das Letras, A Cabeça do Santo. É uma edição brasileira. A autora é nordestina, do Ceará, então eu já gostei muito dessa edição. Que na verdade eu pensava que era a capa mesmo. Gente, olha que legal isso aqui, ó. Olha só, aqui tem essa capa e aqui tem. É do mesmo jeito do outro lá, né? Essa edição pela Companhia das Letras. E eu gostei bastante, gente. Aqui, ó. Mostra essa paisagem. Me surpreendeu bastante, gostei. E eu quero muito ler sobre. Vamos ler o que tá aqui na sinopse. O primeiro romance de Socorro Acioli é uma festa, um divertido exercício de imaginação, partindo de uma ideia que parece roubada aos melhores sonhos de Gabriel Garcia Marques e desenvolvendo até ao final com elegância e mestria. Sob o sol torturante do sertão do Ceará, Samuel empreende uma viagem a pé para encontrar o pai que nunca conheceu. Ele vai contrariado apenas para cumprir o último pedido que a mãe lhe fez antes de morrer. Quando chega à cidade quase fantasma de Candeia, encontra abrigo no lugar curioso, a cabeça gigantesca de uma estátua inacabada de Santo Antônio, que jazia separada do resto do corpo. Coisas extraordinárias começam a acontecer depois que Samuel descobre ter o dom de ouvir as preces e os segredos do coração das mulheres, das redondezas que não para de reverberar dentro da cabeça do santo. Então eu estou muito animado também por essa leitura, gente. Eu acho linda essa capa. Sério, as duas. Eu nem imaginava, né? Porque eu não especulei tanto, mas eu queria muito ler. Todos os livros aqui, gente, eu vou falar isso, que eu queria muito ler, porque de fato eu selecionei bem essas minhas leituras. Então é isso. Muito, muito bom. Ansioso por essa leitura, gente. Essa edição é linda. Agora vamos aqui para o próximo. Gente, é brasileiro também, literatura brasileira. Vamos brasileirar.
É bem curioso, porque talvez você pensa, como que não leu nada brasileiro? Gente, eu já li, assim, algumas coisas, mas não por completo. Sempre para estudo, para faculdade, ou no ensino médio, alguma coisa assim. Mas eu nunca peguei mesmo para estar lendo, então essa vai ser uma fase nova. De Graciliano Ramos, Vidas Secas. Essa edição muito linda. É um clássico, né, da nossa literatura, que eu morro de medo de clássico. Para quem me conhece, eu morro de medo de clássico, porque é sempre desafiador, né? Tem uma linguagem mais rebuscada. E eu comecei também me permitir ler alguns clássicos e vou começar assim, né, com clássicos curtinhos. Aqui tem 96 páginas. A crueldade da seca e a vida miserável fazem com que uma família de retirantes sertanejos seja obrigada a se deslocar de tempos em tempos para áreas menos castigadas do sertão brasileiro nordestino. O estilo seco de Graciliano Ramos parece transmitir a aridez do ambiente e seus efeitos sobre as pessoas que ali estão, pertencente à segunda fase modernista, conhecida como regionalista. Essa obra é qualificada como uma das mais bem-sucedidas criações da época. Então tá aí esse clássico de Graciliano Ramos, da nossa literatura, né? Vidas Secas. Agora vamos aqui. Já se foi 3 livros. Vamos agora continuando. E tem também outro livro aqui da nossa literatura. Um lançamento recente pela Todavia. Do autor de Torto Arado. Ele mesmo, Itamar Vieira Júnior. Gente, essa edição está lindíssima. Lindíssima, gente. Eu amo amarelo, né? Eu gosto muito de amarelo. Então, não sei se está focando aí. Essa edição da Todavia está muito linda, gente. Eu não li Torto Arado, confesso para vocês. E eu queria muito começar a leitura desses autor baiano, né, Itamar Vieira Júnior, que é muito conceituado. Inclusive, Torto Arado é considerado já um clássico da nossa literatura, ganhou o prêmio Jabuti, e agora a gente tem esse livro que fecha, né, a trilogia da Terra, Coração Sem Medo. E eu estou muito animado. Aqui a gente vai ter um romance arrebatador, repleto de força e humanidade. Coração Sem Medo entrelaça com engenho narrativo e extrema sensibilidade alguns dos principais temas desafiados em Torto Arado e Salvar o Fogo. Salvar o Fogo, né, que também faz parte daqui da trilogia, trazendo-os para os dias de hoje, ambientado em Salvador e tendo como protagonista mais uma inesquecível personagem feminina de Itamar Vieira Júnior. O romance se debruça sobre a coragem das mulheres, a violência policial nas quebradas brasileiras e o sonho sempre renovado de justiça social. Uma narrativa sobre o poder da imaginação frente ao esquecimento e a força inquebrantável do espírito humano. Eu espero me apaixonar por esse livro, por essa leitura. E não sei se é uma boa ideia. Desculpa, gente, meu Deus. Não sei se é uma boa ideia começar pelo último livro, né? Se você aí já leu Torto Arado e Salvar o Fogo, me conta aí nos comentários pra gente conversar sobre, né? E com certeza eu quero completar essa trilogia, mas vou começar com o Coração Sem Medo. Então estou muito animado. Mais um livro amarelo aqui, né? A gente tá ficando bem lindo, né? Amarelo com vermelho aqui, tá ficando bem lindo. Parece que foi proposital, mas não foi, gente. É porque realmente eram os livros que eu tava querendo muito ler. Então vamos aqui para esse livro também, que é um clássico. Curtinho. Vocês viram que os clássicos eu peguei curtinho. Nossa, eu acabei amassando aqui, né? A orelha do livro. De Kafka,
chama Carta ao Pai. Não sei se está focando aí. Esse autor é da República Tcheca, né, que hoje eu acredito que seja, se não for eu vou deixar aqui, tá, gente, se eu estiver falando abobrinha. Eu vi muitas pessoas falando, que fala sobre a relação, né, de Kafka com seu pai, se eu não me engano. E é isso, gente, essa edição é da LIPM e eu tô animado, é curtinho, achei bem interessante assim, eu acho que dá para ler numa sentada, isso aqui muito curtinho. Ele também que é autor do emblemático, né, Metamorfose, que eu poderia ter comprado Metamorfose, mas eu quis começar com Carta ao Pai. Então vai ser meu primeiro contato com esse autor e eu espero gostar bastante. Tô animado. Ó, um livro que não é amarelo nem vermelho, né? Então agora a gente vai para Portugal com esse livro que eu vi muita gente falando super bem. E eu queria ler alguma coisa de Portugal também pela editora Todavia, de Dulce Maria Cardoso, O Retorno. Esse tá focando aí. Essa edição está lindíssima. Gostei muito. Esse tom de azul, muito lindo. Aqui no Retorno, né, vai falar sobre um retorno de uma família para Portugal às vésperas da independência de Angola. É a trama a partir da qual Dulce Maria Cardoso descreve a experiência de perda dos retornados, né? Ela coloca entre parênteses, aqueles que, como com o fim do Império Colonial, se viram constrangidos a deixar às pressas o país no qual construíram uma vida. Nem os tiros conseguem desfazer o silêncio da nossa partida. Amanhã já não estamos aqui. Ainda que gostemos de nos enganar dizendo que voltamos em breve, sabemos que nunca mais estaremos aqui. Angola acabou. A nossa Angola acabou. Nossa, já tô vendo que vai ser um livro emocionante. Eu achei muito, muito lindo a edição. E, meu Deus, será que esse vai ser o meu primeiro? Porque eu já tô apaixonada, já quero ler. Vamos ver aqui quantas páginas tem. Tem 211 páginas, então achei bacana, né? Um livro curtinho. Nunca li nada da literatura portuguesa e vai ser meu primeiro contato. Se você já leu, coloca aí nos comentários. Vamos continuar aqui. E, gente, eu não viajei muito para muitos países, tá? Porque como eu não tinha aqui, né, no meu acervo, e nem tinha me dedicado a ler autores e autoras nacionais, eu resolvi dar essa voz, né, esse espaço, mas durante o ano eu quero também estar continuando aí a minha viagem pelo mundo, né, pela África. E agora eu vou apresentar para vocês esse livro que eu vi uma resenha aqui no YouTube, né, e eu gostei bastante. Eu queria ler alguma literatura do continente africano e resolvi começar com Xolashik Mugasonga, eu acho que é assim que pronuncia, tá? O livro chama Baratas. Esse livro é do país do continente africano que chama Ruanda, tá? Então a literatura da Ruanda. Aqui tem a foto da autora, tá? Não sei se tá dando para ver, porque tá um pouco... a luz não acho que não tá favorecendo. Aqui fala que em Ruanda as mães Tutsis tremiam, eu acho que é assim que pronuncia, tá, gente? Eu vou melhorar. Vai ter resenha aqui no canal, então todos esses livros vai ter resenha aqui. Eu vou compartilhar com vocês e também lá no meu Instagram, tá? Se você ainda não me segue, vou deixar o link aqui para você estar seguindo. Então lá você vai acompanhar juntamente comigo ali a leitura, como é que tá sendo. Mas aqui continuando, né? Em Ruanda, as mães Tutsis tremiam de angústia ao dar à luz um filho, porque sabiam que eles se tornariam um Niezin. Eu acho que é assim, tá, gente? Vocês me perdoam. Perseguido e assassinado impunemente, como se fosse um inseto. Baratas era a designação usada para classificar os Tutsis durante a escalada do genocídio em Ruanda e o argumento sobre o qual se fundamentava a engrenagem de aniquilamento e exterminação de um povo,
Nesse relato autobiográfico, Scholastic Mukasonga penetra camadas ainda mais profundas do massacre e expõe uma memória pessoal do horror, que é também coletiva. Com destemida coragem para abrir suas feridas, a autora nos ajuda a lembrar para que jamais se repita o inominável. Então é uma leitura marcante, real. Eu quero muito pesquisar mais sobre. Não sou a favor de guerra. Acredito que o diálogo é mais importante para que pessoas não venham a morrer. Essa leitura com certeza vai ser uma leitura marcante para mim. Esse é meu primeiro contato com a Ruanda, com essa literatura, e o primeiro também é da Scholastic Mukasonga. E ela tem vários outros livros, né? Então eu espero gostar bastante, aproveitar bastante e quem sabe futuramente aí tá lendo mais obras, não só dela, mas também aí da Ruanda. Então, se você também já leu, já me conta aqui nos comentários. Não vem com spoiler, hein? Não vem não, porque eu ainda vou começar. E vamos continuando aqui viajando pelo mundo, porque tem mais 2 livros aqui que são brasileiros. E tem um deles, né, do Brasil, que é bem marcante para mim. Eu quero muito ler, eu já queria ler desde a faculdade, mas ainda não tinha tido a oportunidade. E agora eu vou falar para vocês essa edição da editora 34, do Dostoiévski, Noites Brancas, literatura russa. Então vai ser meu primeiro contato com literatura russa também. Assim, uma edição, né, que eu tô adquirindo, é minha primeira aquisição. Já tinha lido bastante coisa assim de autores russos. Só na faculdade para estudo nunca peguei assim para ler um livro, então vou começar com Dostoiévski. Então é um clássico, né, da literatura. Essa tradução é de Nivaldo dos Santos, gravuras de Lívio Abramo. Então, é isso, gente. Aqui a gente vai ter um romance, né? Eu já peguei alguns spoilers, né? Então aqui vai ser um romance muito animado para ler esse livro. Não sei se ele vai ser o 3º, o 4º. Não sei como é que vai ser, mas tá aqui mais uma leitura para nosso 2026. Agora, vamos continuar. Acho que é meu irmão que tá chegando. Agora vamos continuar aqui, já tá finalizando, com esse livro, Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo. Essa edição que tá lindíssima. Muito linda. Conceição Evaristo também eu já tinha lido na faculdade sobre ela. Eu fiz com algumas leituras dessa autora maravilhosa da nossa história, da nossa literatura, que é Conceição Evaristo. E eu estou muito animado para ler Canção para Ninar Menino Grande. Poderia começar com outra literatura da Conceição, porque tem várias, poderia. Mas essa me chamou bastante atenção e também por ser curtinho. Vai ser uma leitura rápida também. E a escrita dela é sempre muito profunda, né? Então desperta muita coisa, reflexão e tudo mais. E é isso. Aqui a gente tem aqui uma nota de Jefferson Tenório. Fala: Canção para Ninar Menino Grande é, antes de tudo, um mosaico afetuoso de experiências negras. Trata-se de um canto amoroso e dolorido. Nessa obra, a Conceição Evaristo demonstra mais uma vez o domínio da linguagem narrativa e o seu poder singular de contar histórias. Na figura do personagem Fio Jasmin, Conceição discute com maestria as contradições e complexidades em torno da masculinidade de homens negros e os efeitos nas relações com as mulheres negras. O livro é um mergulho na poética da escrevivência e, ao mesmo tempo, um tributo ao amor sob uma ótica poucas vezes vista na literatura brasileira. Sim, estamos diante de mais um acontecimento literário. Então é isso. Muito lindo, né? E vamos lá. Vamos ver o que é que nos aguarda com essa leitura. E para finalizar o livro tão aguardado, que eu queria muito, já tinha começado a ler digitalmente, né? Mas não deu muito certo, porque eu tenho uma certa dificuldade com leituras digitais. E aí eu acabei abandonando,
a leitura. E agora eu vou ter a oportunidade de ter esse exemplar. Inclusive, já fiquei sabendo que tá para rolar aí uma adaptação para os nossos cinemas, que é O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. É um livro de resistência, é o diário dela. Estou muito animado porque de diário eu já li o diário de Anne Frank. Agora eu vou ler um diário de uma mulher negra, favelada, brasileira, mineira, né? Que Maria Carolina de Jesus é mineira, cidade de Sacramento. Então vou estar aí lendo esse livro. E a vontade que eu tô, eu acredito que vai ser a minha primeira leitura. E também essa leitura, ela foi uma indicação também de uma colega de trabalho. Quando eu falei para ela assim, eu tô com uma meta aí para 2026 de 10 livros e eu queria mais uma indicação. E esse livro já estava na minha lista. Porém, quando eu estava fazendo escolha, né, para 2026, eu não tinha colocado ele na lista. Aí ela indicou ele e eu falei assim, gente, é esse livro, né, que eu tanto queria e eu lembrei bastante dele. Tem aqui algumas imagens aqui, algumas figuras. Gente, tá muito linda essa edição. Pela editora Ática. Gente, meu Deus. Muito lindo mesmo. Que o diário da catadora de papel, Maria Carolina de Jesus, surgiu este autêntico exemplo de literatura verdade que relata o cotidiano triste e cruel da vida na favela. Uma linguagem simples, mas contundente e original, a autora comove o leitor pelo realismo e pela sensibilidade na maneira de contar o que viu, viveu e sentiu durante os anos em que morou na comunidade do Canindé, em São Paulo, com seus 3 filhos. Ao ler este relato verdadeiro, best-seller no Brasil e no exterior, vamos acompanhar o duro dia a dia de quem não tem amanhã. E vamos perceber com tristeza que, mesmo tendo sido escrito na década de 50, este livro jamais perdeu sua qualidade. É um livro aí que vai trazer um retrato aí do nosso país. É isso, gente. Então essas foram as minhas escolhas para 2026. Sim, pode ser que dobra aí, mas com certeza a gente vai estar aí lendo bastante coisa, além das minhas leituras religiosas, né, que eu faço leitura da Bíblia. Então, com certeza já tenho minhas metas de leituras religiosas, né, mas aqui eu trouxe essas literaturas também que vai me ajudar a pessoa como cidadão para ter uma crítica e ver, conhecer outras realidades, como esses outros livros que eu acabei escolhendo de outros países. Então foi surpreendente. O vídeo de hoje foi esse. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, me ajuda aí a bater a meta de 1000 inscritos aqui no canal. E é isso. Logo, logo a gente vai estar aí falando fazendo resenha sobre esses livros aqui, que com certeza vai marcar a minha trajetória. Muito obrigado.